Trauma infantil, será que você tem? E qual seria a interferência disso na sua vida adulta? Será que a série Velma da HBO Max é sobre a relação de filhos com seus pais e que essas relações têm consequências na psique dessas crianças? Isso e muito mais aqui no canal do Grifo. Bora pro vídeo! Olá, meus queridos nerds, nerdolas e geeks, aqui é o Grifo. Grifo, mas eu não sou nenhum desses. Não tem problema, você pode assistir esse vídeo que com certeza tem algo muito importante para você. Antes de qualquer coisa, este vídeo ele não é para justificar o comportamento e nem as atitudes da protagonista da série da HBO Max, Velma. Até porque nós sabemos quais foram as reais intenções para que essa série pudesse ser produzida. E aqui no canal tem uma sequência de vídeos sobre as minhas impressões a respeito da série. No entanto, a série Velma, nós podemos utilizá-la como plano de fundo e trazermos um assunto muito mais grave e sério, que é o trauma infantil, sobretudo o trauma do abandono. O trauma ele provém de experimentações ou situações tão intensas de formas negativas que o cérebro não consegue lidar com toda essa sobrecarga de emoções negativas. Se tratando da criança, o trauma se torna ainda mais perigoso porque o cérebro não está ainda desenvolvido e por isso ele não possui estrutura psíquica e emocional para lidar com esses conflitos. A definição mais comum utilizada é que a criança, nos seus primeiros anos, ela é como uma esponja que vai absorvendo todas essas informações derivadas dessas experimentações, e toda essa bagagem impedirá que a criança se torne um adulto saudável. E o que isso pode causar? Ansiedade, medo, insegurança, alguns transtornos psicológicos, mas também tem outros sintomas: falta de controle emocional, sentimentos de desvalor pessoal, desesperança, pensamentos negativos automáticos e dificuldades para lidar com situações estressantes. Para reforçar, de acordo com a doutora psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, uma das características de um trauma é se tratar de um acontecimento inesperado ou repentino. Por exemplo, o falecimento de um ente querido ou o ato do abandono pode ser encarado como algo repentino. Da mesma forma que um pai ou uma mãe que não cuida do seu filho, mesmo estando relativamente presente, na concepção da criança, que não está errada, esse não cuidar é algo inesperado. Alguns dos tipos mais comuns de trauma infantil são relacionamentos problemáticos na família, bullying e agressões, abusos físicos e psicológicos, invalidação constante dos sentimentos da criança. É claro, não poderíamos esquecer de dizer sobre o trauma proveniente da violência sexual. E também o trauma do abandono ou da rejeição. Futuramente, todas essas situações estarão na vida adulta ligadas com o passado através de gatilhos e poderão ser ativados através de qualquer situação. Pode ser um filme, uma música, uma animação ou uma situação estressante na vida da pessoa. Eu sei que alguém pode falar assim: Grifo, aqui nas internets tem uns testes que a gente pode identificar qual é o tipo de trauma que a gente tem. Aí tem o que é só responder o questionário, que já nos dá a ficha completa. Tem outro que é para escolher a figurinha, que aí eu já vou descobrir o que eu tenho. Calma, rapaziada, não é bem assim, viu? Esse teste do questionário ele tem umas perguntas que estão muito abertas. Por exemplo, você foi criado por pai e mãe, só por mãe. Você pode ter sido criado pelo seu pai, que se casou novamente, ou pela sua mãe, que se casou novamente. Outra questão, se você se incomoda com música ou com outra pessoa falando perto de você, se isso tira o seu foco. Depende muito. Por exemplo, a música é o tipo de música que você gosta? Quem está falando é seu patrão, sua esposa, seu filho? Qual assunto que é? É algo que te interessa? Tá vendo como é que as perguntas são muito abertas? Então, não é para levar o pé da letra exatamente esses tipos de testes. Por outro lado, tem esse outro teste aqui, que você escolhe uma figura e aí, mediante a sua escolha, isso vai indicar qual é o tipo de trauma que você possui. Não vai dizer que você quer que eu faça aqui agora, né? Tá de brincadeira comigo. Tá bom, vamos lá. Mas não leve isso ao pé da letra. Vamos lá, ele funciona da seguinte forma. Você escolhe uma entre essas 4 figuras, ou seja, aquela que você mais se identifica, para que a gente dê continuidade. Então, vou contar até 10 e você olha com bastante atenção, então você escolhe aquela que você se identifica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá de brincadeira, né? Você achou que ia ter esse tempo todinho para você escolher. Tá bom. Figura 1. Há uma chance de você ter sido rejeitado pelos seus pais
quando ainda era muito criança. No geral, as pessoas crescem com muita insegurança e baixa autoestima. Pode ser difícil se comunicar e relacionar com outras pessoas. Você tem medo em excesso do fracasso, porém mais ainda da rejeição. Então você precisa buscar autoconfiança. Se você escolheu a figura 2, o resultado é esse. É possível que seus pais tenham traído a sua confiança quando você ainda era criança. Então talvez por prometerem algo que não conseguiram cumprir. Sendo assim, acabou por ser mais reservado e ter sérios problemas de confiança. Figura 3. Você pode ter um trauma associado à humilhação. Ela pode ter partido da família ou de amigos que tenham o hábito horrível de criticar você de forma ofensiva. Pense se alguma situação faz sentido e procure ajuda para se livrar deste sentimento. E por último, a figura 4. Pode ser que você seja alguém que teve os pais ausentes na infância. Essa falta é sentida até hoje? Então talvez seja por isso que você tem tanto medo da solidão e muitas vezes atrai pessoas que te deixam ainda mais inseguro. Bem, independente se você acreditou nisso ou não, o conselho que eu dou é que você procure um acompanhamento psicológico para que você possa realmente fazer os testes exatos, fazer entrevistas, sessões e que você se submeta a instrumentos, métodos e técnicas que foram testados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia. Grifo, e a Velma e sua turma? Galera, na minha opinião, reforço, na minha opinião, a maneira como a Velma interpreta o desaparecimento da mãe dela, como seu pai seguiu a vida logo depois disso, trouxe para Velma uma sensação de não pertencimento mais àquela casa ou àquela família. E se trazermos ao mundo real, como a rejeição de uma mãe ou o abandono dela poderia trazer consequências na vida de uma pessoa. O relacionamento de uma mãe com o seu filho é algo tão forte que até os 3 anos a criança acredita que ela é uma extensão da própria mãe e que a partir dessa idade a criança começa a reconhecer a sua própria existência como algo único e seu, no entanto validado pelo carinho da mãe, pelo cuidado que a mãe tem com seu filho. E quando ocorre este vazio ou rejeição, acaba consequentemente trazendo um vazio a essa pessoa e uma insegurança emocional muito grande, sendo que um dos comportamentos adotados é que a pessoa tenha sempre aquela necessidade de se provar ou mostrar aos outros que ela é importante, que ela é até melhor do que os outros. Da mesma forma também que ela pode também demonstrar um comportamento, uma sensação de baixa autoestima ou até mesmo conflito existencial. Como a turma toda tem praticamente as mesmas demandas, o que eu estou falando sobre a Velma também poderia ser aplicado sobre a Daphne, porque ela também possui esse vazio existencial a ponto dela buscar formas de investigar a respeito dos seus pais biológicos. E que, ao meu ver, essa falta de significado existencial, ou seja, essa insatisfação interna, faz com que ela busque satisfação por meios ou recursos externos, até mesmo a relação dela com Fred, que nos leva para o nosso próximo ponto. Fred pode ser visto como o cara que nasceu sob a pressão de grandes expectativas que não foram alcançadas, e especialmente pelo pai. Reparem que a ausência do pai do Fred na vida dele não é algo definitivo, mas sim episódico e resultante de um afastamento emocional. Em outras palavras, em situações vexatórias, o pai do Fred não está lá junto com ele. Por outro lado, na minha opinião, a mãe do Fred tenta suprir essa ausência de carinho, de afetividade do pai, dando em dobro o carinho a ele. Ela exagera a ponto de fazer tudo para ele, é o garotinho da mamãe. E dessa forma, isso também impede que ele cresça. E por último, nós temos o Salsicha, aliás, o Norville. No caso dele, as coisas meio que acontecem ao contrário. Tudo que ele faz é superestimado. Então podemos perceber que na casa dele as paredes são cheias de foto do Norville, porque tudo que ele faz é incrível. Então, novamente, na minha opinião, se a figura máxima de amor dessa casa é o filho, é porque também o casal não está indo muito bem. Bem, lembrando que esse vídeo não é para justificar a série Velma, que todo mundo sabe que é ruim pra caramba, mas para poder levantar o próprio debate dos traumas infantis e para nós ficarmos atentos em relação aos nossos filhos, a nós mesmos. Se você tem alguma criança na família, fique de olho, busque ajuda psicológica para você, para sua família.
Grifo, eu não tenho muita grana, como é que eu faço? Não tem problema, você pode se dirigir ao CRAS da sua cidade. O CRAS é Centro de Referência de Assistência Social e lá você terá o devido acompanhamento. Esse serviço ele é de graça, associado ao SUS. Ou você pode recorrer ao SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada. Basta você ir a uma universidade ou faculdade que tenha o curso de psicologia. Lá você terá um estudante de psicologia acompanhado por um supervisor que irá lhe ajudar. E esse acompanhamento ele será ou gratuito ou por um valor simbólico, coisa de 5, 10 reais. Mas é importante, busque ajuda. Galera, tem muitas outras coisas que eu gostaria de abordar, mas eu sei que o vídeo vai ficar muito grande. A gente pode falar isso em outros vídeos. E eu lhe peço por gentileza, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para ficar ligado aqui toda vez que o canal do Grifo sair com vídeo novo. Dê o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal, da mesma forma que o seu compartilhamento. Peço que você me ajude a fazer o canal do Grifo a chegar aos 3.000 inscritos. Tá logo ali, galera, rapidinho a gente chega. Peço que vocês me deem um feedback desse vídeo, o que vocês acharam, é importante. Te dê uma outra visão dos personagens da série Velma da HBO Max. Se você já é inscrito, muito obrigado por ajudar o canal. Se você não é inscrito ainda e já viu 2, 3 vídeos do canal do Grifo, se inscreva hoje, aproveite e dê logo like, cara. Como sempre, foi um grande prazer fazer esse vídeo para vocês. Ficamos por aqui, um forte abraço do Grifo.